antes de nós olharmos para a palavra do Senhor, vamos então tentar perceber de onde vem a cremação, qual é a sua realidade em termos históricos, o que é que ela significa, para que nós possamos então tomar, digamos, uma decisão mais segura, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre quando é que esta prática começou. Mas a cremação é uma prática muito antiga. Nós olhando para as realidades dos vários povos antigos, das práticas antigas, nós sabemos mais ou menos como é que os povos lidavam com os seus mortos. Por exemplo, os egípcios eram famosos por embalsamar os seus mortos. E nós temos hoje muitas informações detalhadas sobre toda a prática de embalsamamento, que era bem trabalhosa e demorava bastante. Prática esta que era usada pelos egípcios. Nós sabemos que o povo de Deus não usava esta prática, mas no entretanto há dois personagens bíblicos muito concretamente que nós sabemos que foram embalsamados, Jacó e José. Os povos semitas, de onde vinham os hebreus, portanto os povos semitas, estamos a pensar os filhos de Sem, não é? Na divisão depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé. Então os povos semitas são os descendentes. Abraão era semita, vinha daquela zona da Mesopotâmia, não é? Do chamado crescente fértil, que ia desde da Síria, apanhando toda aquela região do norte, ali descendo depois pelos rios, o rio Eufrate e o rio Tigre. Esta região dos semitas também praticava o enterrar dos seus corpos. Os semitas enterravam os seus corpos, dependendo da importância das pessoas, as sepulturas eram feitas com mais ou menos significado. Sabemos que os gregos e os romanos também tinham os seus cemitérios e as suas urnas estão guardadas entre nós até hoje. É verdade que os gregos tinham a prática de cremar os corpos dos soldados em campanha, ou seja, quando os soldados estavam em batalha longe da sua terra, e morria um soldado, era comum que se queimar o corpo deste soldado para poder devolver as cinzas à família. Era só por isso. Mas, no entretanto, em território próprio, na Grécia ou em Roma, os corpos eram enterrados e nós encontramos isto em grande quantidade. Em relação aos hebreus, nós sabemos que a prática do povo de Deus era enterrar os corpos. Nós lemos, por exemplo, de Abraão, o primeiro funeral, nós podemos dizer, dentro da realidade do povo de Deus, é o funeral de Sara. Quando Sara morre e Abraão já está em Canaã, nós sabemos que ele teve uma preocupação muito grande de procurar comprar um pedaço de terra para poder enterrar a sua esposa. Este episódio fica descrito na Bíblia com bastante pormenor, porque inclusive nós lembramos que, apesar de que Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, o único pedaço de terra que Abraão chegou a ter como propriedade seu em vida foi este pedaço de terra que ele comprou, o campo que ele comprou, não é? Onde ele enterrou a sua esposa querida, e depois o mesmo lugar onde ele foi enterrado, e depois também outros casais, como por exemplo Isaac e Rebeca, foram enterrados no mesmo local, e depois também Jacó e Lia foram enterrados no mesmo local, ou seja, foi um local de enterro usado habitualmente. E para os hebreus esta era a prática habitual. Os hebreus enterravam os seus mortos, eles não usavam a cremação. A cremação, como vamos ver biblicamente falando no Antigo Testamento, era algo visto como negativo pelo povo de Deus, pelos judeus, e não aceitavam isto de forma natural porque consideravam que era degradante o queimar do corpo de um querido. De onde vem então a cremação? Bem, nós sabemos que entre os hindus, de uma forma muito significativa, esta é uma prática. Os corpos são cremados e normalmente depois entregues às águas. Esta é uma prática entre os hindus que continua até os dias de hoje. Os corpos normalmente devem ser cremados. Inclusive, durante muito tempo, entre os hindus, havia a prática do sati, ou seja, quando o homem morria, a sua esposa, a sua viúva, devia ser queimada, no caso queimada viva, junto com
o seu marido. Era uma prática relativamente comum. Há aqui algumas discussões sobre a prática. Em algumas regiões tinha a ver apenas com a viúva que não tinha sustento, ou seja, o marido morreu e ela não tem filhos que possam sustentá-la, então ela deve acompanhar o marido na outra vida. Em alguns níveis, em algumas castas da Índia, isto tinha a ver com a valorização, a importância que era dada ao marido e ao casamento. Então, maridos que eram homens de posição mais elevada, as esposas deveriam também segui-lo na outra vida através do sati. Dizer aos irmãos que esta prática foi combatida de uma forma muito particular por cristãos, e o grande líder do combate a esta prática na Índia foi o primeiro missionário, o missionário que é conhecido o pai das missões modernas, William Carey, que era um pastor batista. E ele lutou bastante contra esta prática, porque ele realmente a considerava bárbara, e foi ele um dos instigadores para que o governador da Índia, na altura inglesa, pudesse decretar esta prática como uma prática que não devia ser mais continuada, ou seja, contrária à lei. Provavelmente por influência desta cultura, porque nem sempre nós pensamos assim, mas os arianos vêm para a região da Europa a partir da zona da Índia. Então os povos arianos que vão se estabelecer no norte da Europa trazem uma mitologia e uma prática ligada à cremação, e é o que nós encontramos nas culturas nórdicas. Então é muito comum vermos, por exemplo, é muito comum em filmes, não é? Vermos a cremação de um chefe ou de um rei viking. Era colocado no barco, e enquanto o barco se afastava no mar ou no rio, lançavam-se flechas para queimar o corpo do guerreiro no mar. Esta cena é sempre feita nos cinemas ou nos filmes, é uma cena muito bonita, com uma música de fundo muito, muito interessante, e para exaltar bastante, não é, o queimar do corpo do herói. Isto tinha a ver com a visão que estes povos tinham, o entendimento que eles tinham do que estava a acontecer ali naquele momento. Era visto como, digamos, honroso e próprio dos heróis. Quais são as razões, os motivos por trás da cremação? Isto é muito importante, irmãos, porque nós temos que entender que isto é uma prática cultural e todas as práticas têm um significado. Quando nós estudamos antropologia, nós percebemos que não há símbolo sem significado, não há cerimónia, não há rito sem significado. Então há uma importância por trás disto, há algo que nós precisamos entender. O que é que está por trás da cremação? Por que cremar o corpo de um morto? E é isto que é importante para nós percebermos. Então, do ponto de vista dos povos antigos que o faziam, e estamos a pensar em particular então daqui dos povos pagãos, que normalmente cremavam o seu corpo, dos animistas, que entendiam as forças da natureza como deuses ou pequenos deuses, havia algumas razões. Então, uma delas tinha a ver com a purificação do morto. O fogo era visto como um elemento purificador e, portanto, queimar o corpo do morto, de alguma maneira, purificava aquele indivíduo e o preparava para a próxima vida, porque esta purificação era necessária. Ou seja, há aqui um conceito de pecado, há um conceito de contaminação, há a ideia de que a pessoa, nesta vida, adquire, por causa das coisas erradas que faz, parte, digamos, alguma carga negativa, e que esta carga negativa precisa ser retirada, precisa ser limpa, precisa ser tirada, e isto é feito através do fogo. E, portanto, a cremação serviria na mentalidade destes povos para purificar aquele que estava ali a ser queimado e a sua chegada no próximo mundo. Por outro lado, também havia a noção de que a alma podia se apegar ao corpo e não querer deixá-lo. Muitos destes povos tinham a noção da presença, digamos, da alma junto ao corpo. Daí muitas das histórias que estão ligadas aos fantasmas e etc., almas que não vão embora, almas penadas que ficam ali por perto. E a cremação seria uma maneira de desligar a alma, porque ao queimar o corpo, a alma não tem mais com o que se prender. Se o corpo foi queimado, esta alma tem que ir embora. E a ideia exatamente contrária seria, se nós não fizermos isto, se este corpo continuar aqui, esta alma vai continuar por aqui, vai continuar trazendo influência ou prejudicando de alguma maneira os vivos, e nós queremos evitar isto. Também havia a noção, entre os povos pagãos, de que ao queimar o corpo
de alguma maneira, se fazia um sacrifício propiciatório, ou seja, um sacrifício agradável aos deuses, que os deuses de alguma forma ficariam satisfeitos com o queimar deste corpo. O corpo era entregue aos deuses desta forma, através deste queimar, e que isto teria uma representação importante. Esta, por exemplo, é uma das razões pelas quais hindus, budistas e espíritas ainda continuam a cremar nos dias de hoje de forma muito significativa, e uma das razões pelas quais, por exemplo, os cristãos na Índia, que é o país onde, de forma muito clara, ainda continua sendo a principal forma de tratar dos corpos, os cristãos na Índia negam absolutamente a cremação. E é muito interessante isto, porque nós que estamos a aceitar no Ocidente uma prática que é oriental, devíamos tentar perceber como é que os orientais a veem. Como é que a igreja irmã nossa, num contexto ou numa cultura onde isto é praticado de forma sistemática, pensa a respeito disto. E é curioso ouvirmos os cristãos nesta realidade, na Índia, por exemplo, dizerem não, nós não cremamos os nossos corpos de forma nenhuma. Isto, inclusive, é uma maneira de mostrar a nossa diferença em relação aos que estão à nossa volta, porque nós respeitamos o corpo como algo que foi dado pelo Senhor. Em termos de realidade, digamos, moderna, ou seja, no nosso tempo, porque aquilo que estamos a falar ou que apresentamos aos irmãos seriam os motivos antigos, as razões pelos quais os povos pagãos da antiguidade usavam a cremação, porque é que hoje em dia nós utilizamos a cremação? Bem, ainda há, em muitos contextos, esta realidade religiosa. Então, por exemplo, se o indivíduo é hindu, a cremação é a prática própria da sua religião. E nestes casos, o indivíduo vai buscar a cremação porque é a sua tradição religiosa. Entre o mundo ocidental, parte daquilo que tem sido a prática da cremação tem a ver também com esta liberdade humanista, o desenvolvimento deste conceito de que nós temos todo o direito sobre o nosso próprio corpo. Então, é uma visão, por exemplo, que está por trás da ideia do aborto. A mulher é dona do corpo. Não interessa se está ali a se gerar um novo ser vivo. Ela tem direito de poder acabar com este ser vivo, porque ela é dona do seu corpo, ela tem o direito de fazer isto, ela não precisa de manter esta alteração do seu organismo se ela não quiser. Da mesma maneira, está por trás da mentalidade da eutanásia. Eu não quero sofrer, eu quero controlar as rédeas da minha vida até ao fim, eu não quero que seja Deus a colocar um ponto final, então eu mesmo vou decidir quando é que vou partir deste mundo, vai ser no dia tal, vai ser na hora tal, e eu não vou dizer interessante, porque não é interessante, mas é notório nós percebermos que nos países onde a eutanásia tem sido aceita, o progresso tem sido cada vez mais significativo, no sentido do suicídio assistido. Nós não estamos a ver nestes países um crescimento da eutanásia, como ela normalmente nos é apresentada, das pessoas que estão em grande sofrimento, com muitas dores ou com doenças que não têm cura. Não, o que tem acontecido é um crescimento das pessoas deprimidas, sem propósito de vida, achando que não vale mais a pena estar aqui, não têm mais prazer e então decidem acabar com a sua vida e estabelecem a data e a hora e assim o fazem. É neste segmento de liberdade humanista que também o homem ocidental diz assim, não, o meu corpo não vai ser entregue aos bichos, eu decido como é que faço, eu quero que ele seja cremado, até depois que eu morrer eu ainda mando, porque o corpo é meu. Por outro lado, também é verdade, uma das principais motivações modernas para a cremação tem sido esta questão da economia e do espaço, que eventualmente se gasta menos num funeral quando se faz a cremação e que o espaço nas cidades vai acabando. Não há mais lugar para colocar os nossos mortos, sobretudo quando estamos a pensar em grandes cidades com muitos milhões de habitantes. E essa tem sido uma, digamos, desculpa, vamos dizer, motivação para que as pessoas possam recorrer a esta prática em vez de enterrarem os seus mortos. Muito bem, então esta são os motivos ou as razões pelas quais a prática é feita, o que está por trás, digamos, da motivação espiritual ou religiosa e o que é então a visão das pessoas hoje em dia a respeito desta prática. Vamos então, a partir daqui, pensar do ponto de vista bíblico no que diz respeito às questões de fé, olhando para a palavra de Deus. Irmãos, só
lembrar novamente, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não a nossa cultura. Nós devemos conhecer a nossa cultura, valorizar a nossa cultura, não estamos dizendo que não. Nós devemos usar aquilo que é utilizável da nossa cultura para chegar às pessoas da nossa geração, mas quando a nossa cultura entra em choque com aquilo que a Bíblia diz, nós ficamos com a palavra de Deus, ou pelo menos deve ser assim com aquele que pertence ao Senhor. Então, a cremação nunca foi uma prática do povo de Deus no Antigo Testamento. Muitos povos cananitas queimavam os seus corpos e inclusive sacrificavam pessoas aos seus deuses através da cremação, mas a lei o proibia de forma muito significativa. Havia uma declaração direta a respeito disto. Por exemplo, em Deuteronômio 18, 10, o texto diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Ou seja, a feitiçaria era comparada ao ato de queimar os corpos, de sacrificar os corpos através da cremação ou através do indivíduo que era queimado vivo em sacrifício. Deus proibia de forma terminante o seu povo de assim fazer. Aqueles que eventualmente eram condenados a ser cremados, este era um ato de condenação, ou seja, era reservado para alguém que tinha profanado de forma muito significativa as coisas sagradas. Por exemplo, quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, diz o texto bíblico, profana a seu pai, com fogo será queimada. Ou seja, aqui nós vemos que este queimar era reservado para condenação, era uma situação muito grave. Era a filha de um sacerdote que pertencia a uma família e a uma tribo que tinham sido separadas para servir ao Senhor de uma forma particular e que se tinha prostituído. Aqui provavelmente estamos a pensar em prostituição sagrada, ou não é? Ritual, e isto era condenado e o castigo era então o ser queimada, mas de forma nenhuma era algo que podia ser aceito de forma leve. Era usado para alguém que amaldiçoasse o povo ou que tivesse prejudicado o povo de uma forma específica. Por exemplo, em Josué 7, nós lemos: e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor. Ou seja, quando Deus decretava anátema sobre alguma coisa, e aqui estamos a pensar em Jericó, a cidade tinha sido declarada anátema, não se podia tomar nada da cidade. Se alguém tomasse, o castigo era ser queimado. Portanto, mais uma vez, vemos aqui o queimar como um castigo que era imposto sobre o povo, de forma nenhuma uma coisa leviana. Os reis de Israel que utilizaram esta prática foram condenados pelo Senhor pela palavra dos profetas. Encontramos em 2 Reis, que a respeito de reis, de algum rei, que andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Portanto, uma prática comum dos cananitas, que Deus tinha proibido o seu povo de fazer, e que ao fazer o povo foi condenado. Nós encontramos esta condenação em vários textos do Senhor. Inclusive, é interessante ver que até a povos não o povo de Deus, mas que tinham esta prática, foram condenados pelo Senhor através dos profetas. Por exemplo, em Amós, nós encontramos esta profecia: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar cal. Esta foi uma maneira de amaldiçoar os edomitas. Quando os moabitas em guerra com os edomitas tomaram o território de Edom, eles foram ao cemitério real, digamos, aonde estavam enterrados os reis de Edom, tiraram de lá as ossadas do rei de Edom e queimaram. Isto foi considerado um ato profano por parte do Senhor, e Deus, através do profeta Amós, condenou os moabitas e disse que eles iam pagar por isto, iam sofrer por causa de terem feito isto. Temos aqui textos que são bastante claros a respeito da maneira como Deus olhava para esta situação.
Vamos continuar a perceber, então porquê que isto é assim? Ora, a prática do povo do Senhor era de tomar espaço para enterrar os seus mortos. Aqui temos a expressão de Abraão, na altura em que ele vai procurar comprar aquele território, para aquele pedaço de terreno para sepultar a sua esposa. Ele diz: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Se havia alguém que nós podemos dizer que tinha justificativa boa para cremar o seu morto, era Abraão. Abraão não tinha terra, ele não estava em nenhum lugar definitivo, ele era nômade, ele andava de lugar em lugar e, portanto, era perfeitamente legítimo que ele queimasse o corpo de Sara e guardasse as cinzas em algum recipiente, já que ele não tinha uma cidade ou um lugar onde ele morasse. Ele podia levar, não é, esta recordação da sua esposa para onde quer que fosse. Mas como era a prática sua cultural, e ele vai transmitir isto aos seus descendentes, Abraão, mesmo não sendo um indivíduo que estava fixo naquele pedaço de terra, ele tem a preocupação de adquirir aquela terra para poder enterrar ali o seu morto. E é isso que ele faz. E a partir daí nós lemos que é esta a prática sempre do povo de Israel. Até, digamos, o seu próprio morto, o Senhor enterrou e não queimou. Nós estamos a falar de quem? Estamos a falar de Moisés. Os irmãos lembram que Moisés não morre entre o povo de Israel, ele morre no monte onde ele foi, que o Senhor o chamou para ele poder ver a terra à distância, e o texto bíblico diz assim: morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ou seja, isto é assim porque o autor bíblico foi inspirado por Deus para entender o que é que tinha acontecido e que o Senhor lhe indicou, lhe revelou que o Senhor tinha arranjado local para sepultar a Moisés. Portanto, o Senhor não queimou o corpo de Moisés, não o levou ao céu de uma outra maneira, ele foi tomado para Deus, ele de facto morreu e o seu corpo foi de facto enterrado, e este funeral foi feito por Deus. O próprio Senhor, quando teve que lidar com um morto, ele enterrou o seu morto e o sepultou num lugar onde nós não sabemos. Da mesma maneira, sabemos, e faz parte daquilo que é a prática inicial do Evangelho, o credo inicial da Igreja, que Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vejam, irmãos, o foi sepultado faz parte do processo daquilo que é o credo inicial da Igreja, porque esta era a prática dos judeus e, portanto, era necessário que Jesus fosse sepultado. É verdade, ele só precisou de uma sepultura emprestada por 3 dias, porque ele não ia usá-la durante muito tempo, mas precisou dela e a usou durante 3 dias. Mesmo no meio da grande perseguição da Igreja pelos imperadores romanos, mesmo numa cultura que tinha alguma noção de cremação, havia alguma justificativa para a cremação em momentos de dificuldade, mesmo assim, nós lemos que a igreja primitiva não queimava os seus mortos, mas os enterrava. E nós sabemos isto por causa das catacumbas. As catacumbas em Roma. Se algum irmão já esteve, talvez, não é? Seja relativamente fácil ir a Roma e algum irmão já tenha visitado. Não é dos locais turísticos mais comuns, mas está aberto várias catacumbas e nós encontramos, não é? Muitos crentes foram ali enterrados e estas catacumbas têm designações, têm simbologia muito específica para os cristãos que foram ali enterrados. Ou seja, estamos a falar de um momento em que haveria alguma justificativa, os cristãos estão a ser perseguidos, não é fácil lidar com estas situações e mesmo assim a igreja em Roma encontrou um espaço para ali colocar os seus mortos. E teve a preocupação de os sepultar e eles então foram sepultados nestes subterrâneos de Roma, que ficaram conhecidos como as catacumbas romanas. Ora, nós sabemos que ao homem está destinado a morrer e voltar ao pó. Ou seja, e quando estamos a falar ao pó, aqui não estamos a falar de cinza, estamos a falar da dissolução natural do corpo, porque é isto que o autor de Eclesiastes está a mencionar. Também sabemos que o ato de purificação do qual nós somos alvo nunca será feito pelo fogo. Nós precisamos ser purificados e somos purificados e justificados em Jesus.
Se somos salvos por algum tipo de sacrifício, não é pelo sacrifício do nosso corpo ao ser queimado, mas pelo sacrifício de Jesus que morreu por nós na cruz. Portanto, qualquer ideia de purificação do corpo através da cremação é contrário àquilo que é a doutrina cristã e ao ensino da palavra de Deus e do Evangelho. Nós sabemos que naturalmente o pó vai voltar ao pó, o pó vai voltar à terra conforme Deus o deu. E isto é algo que é natural, o espírito volta a Deus. Nós não precisamos que o corpo seja queimado para que o espírito volte ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que de forma natural a morte representa exatamente separação entre o corpo e a alma. Esta morte física acontece quando o nosso corpo, esta capa, digamos, esta casa, né, temporária, já não tem condições e, portanto, quando ela cai, então a nossa alma fica livre deste corpo e ela volta para o Senhor. Isto é o ensino que a palavra de Deus tem para nós. Por outro lado, irmãos, nós sabemos também, pelo ensino da palavra do Senhor, de forma muito específica, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, que o nosso corpo, na verdade, não nos pertence, mas como todas as coisas, todas as outras coisas pertencem ao Senhor. E que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A partir do momento em que nós somos salvos e entendemos que o Senhor vai habitar em nós através desta ligação espiritual que foi feita. Antes estávamos mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus, e no ato da salvação o Espírito Santo nos faz nascer de novo, e este nascer de novo é ligar-nos novamente com o Senhor, e o nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Esta expressão, templo do Espírito Santo, está ligada ao santuário no seu local mais sagrado, mais reservado, ao Santo dos Santos. Nós somos Santo dos Santos hoje, assim como no templo havia este lugar específico, este recinto especial, onde o Senhor se fazia presente e se revelava, nós hoje somos este local onde o Senhor está presente e se revela. O irmão, a irmã que está a me ouvir, sendo um salvo em Cristo, representa um Santo dos Santos ambulante, aonde o irmão vai, leva a presença do Senhor através da presença do Espírito Santo em si e desta forma revela a presença de Deus aonde quer que vá. Ou seja, nós entendemos desta forma que, como para muitos povos, a cremação era um ato de desonra e falta de respeito ao próprio indivíduo. Isto era feito de forma a mostrar o desrespeito para com o corpo. Nós temos como principal ato de cremação maciça aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, de uma forma particular contra os judeus. Era uma parte da prática nazi de mostrar desrespeito para com esta etnia, para com este povo. Quando os nazistas cremavam os corpos dos judeus, não é só por uma questão de economia ou de espaço, é também uma forma de mostrar a sua falta de respeito, não é? Por este povo que eles consideravam inferior e sem significado. É por isso que eles o faziam e fizeram de forma, não é, maciça durante a Segunda Guerra Mundial. Também a palavra nos fala claramente do simbolismo rico do sepultamento. O sepultamento serve para o apóstolo Paulo nos falar sobre o batismo. Ele iguala ou ele usa o batismo com o simbolismo do sepultamento. Então ele diz, sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós como batistas, de uma forma muito especial, porque nós entendemos como batistas a importância do batismo por imersão, justamente por isto que está dito aqui. Porque além de que a palavra batismo significa mergulho, e não outra coisa qualquer, o batismo é um testemunho simbólico da nossa nova vida em Cristo. É por isso que os batistérios nas igrejas parecem sepulturas, porque ali é sepultado o velho homem, digamos, nas águas. Ao ser mergulhado nas águas, o velho homem é como que nós dizemos, o meu antigo eu, que não conhecia a Deus, morreu, logo tem que ser sepultado, então nós o sepultamos aqui. E ao sair das águas, nós ressuscitamos para uma nova vida com o Senhor e, portanto, o eu que sai das águas é o novo eu, o eu que nasceu de novo em Cristo
e vive então com o Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo depois vai usar este simbolismo do sepultamento, não é? Quando ele fala da nossa nova ressurreição. Ele diz, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também. Plantou alguma coisa, eu presumo que não plantou uma semente queimada, não é? O irmão não planta cinza, o irmão planta uma semente inteira. A semente tem que ser lançada na terra, sepultada na terra, para que ela depois possa germinar. Paulo não está aqui a falar de forma nenhuma sobre a possibilidade da cremação, ele está a falar sobre o sepultamento. Ele está a dizer, então nós sepultamos os nossos mortos, o corpo é sepultado, este corpo que se corrompe, este corpo que nos envergonha porque ele vai enfraquecendo, este corpo que perdeu a sua vitalidade, este corpo que é natural e que naturalmente se degrada, ele é sepultado para que nós possamos depois ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo glorioso como o de Jesus, cheio de vigor e com capacidade para a eternidade. É isto que é simbolizado pelo apóstolo Paulo quando ele fala do batismo e quando ele fala da ressurreição do corpo. O crente vive e morre para o Senhor. Esta é uma expressão importante, nos ajuda a ir contra esta mentalidade humanista moderna de que de alguma forma nós temos o controle ou o domínio sobre o nosso corpo. Não, irmãos, não temos. Se nós tivéssemos domínio sobre o nosso corpo, nós não envelhecíamos, não é? Nós não ficávamos sem cabelo, nós não perdíamos as nossas forças. Nós continuávamos jovens, sem rugas, mas nós não temos controle sobre o nosso corpo. Desde o momento em que o pecado entrou na humanidade, nós temos uma natureza corrompida espiritualmente e fisicamente. E é por isso que as consequências do pecado descritas em Gênesis 3 falam sobre a degradação do corpo, a debilidade do corpo, a fraqueza do corpo, as dores que vão nos sobrevir e, por fim, as doenças e a própria morte. Portanto, tudo isto tem a ver com esta realidade. Não, irmãos, o nosso corpo também não nos pertence, pertence ao Senhor. Se vivemos, vivemos para Ele, se morremos, morremos para Ele. Portanto, quer uma coisa ou outra pertence ao Senhor. E, portanto, o crente não pratica a eutanásia porque ele sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai dizer a hora e o dia, o momento em que ele vai partir. E ele descansa no Senhor para poder partir na hora certa. Ele pode, claramente, e deve, entendemos isto, rogar ao Senhor que o livre da dor, que o livre do sofrimento, mas se entrega aos cuidados do Senhor na confiança de um Deus que é soberano e que toma cuidado de nós. Da mesma forma, ele entrega o seu corpo para que ele possa ser tomado pelo Senhor e usado da melhor maneira. Ao ser entregue para ser sepultado, ele vai se degradar. Um dia o Senhor vai nos dar um corpo novo. As desculpas ou os motivos, agora eu não quero ofender ninguém, mas pronto, entendemos que algumas pessoas utilizarão esta expressão como motivo, nós não queremos usar a palavra desculpa, que ninguém fique zangado connosco, mas enfim, é uma das motivações apresentadas hoje em dia sobre higiene, comodidade e economia. Bem, irmãos, é assim, os custos não são assim tão menores. Algumas pessoas, quando recorrem à cremação, acham que os custos vão ser muito mais baixos. Eventualmente poderão ser, mas não são assim tantos. Em termos de higiene, ok, algumas pessoas entendem que isto... Bem, talvez o irmão tenha a felicidade de não morar perto de um crematório, porque a fumaça do crematório também não será das coisas mais, enfim, mais limpinhas e mais saudáveis. E a verdade é que continua a ser necessária, porque aquilo que é queimado vai produzir naturalmente fumaça. A questão da falta de espaço, irmãos, assim, continua havendo bastante espaço no nosso mundo, não é? Mesmo nas grandes cidades existem alternativas para o enterro, não necessariamente nestes cemitérios no meio das cidades, mas às vezes fora, que são mais, digamos, como jardins ou como grandes relevados. A verdade é que espaço ainda existe bastante. A questão da economia é bastante relativa.
se nós vamos realmente queimar os corpos dos nossos queridos por razões meramente económicas, não sei se estamos a demonstrar a melhor forma de amor. Eu compreendo. Alguns irmãos dizem, mas eu não quero dar nenhum trabalho aos meus filhos, aos meus netos, não querem que se sintam responsáveis por ir lá levar flores e etc, etc, etc. Irmãos, isto é uma questão de nós pensarmos o que é que isto significa, não é? Levar flores para o local onde está enterrado alguém que nos foi querido, para esta pessoa já não tem significado absolutamente nenhum. O que nós costumamos dizer e vamos sempre continuar a dizer é: se você tem flores para dar, dê agora. Dê agora, ofereça agora. Depois que essa pessoa partir, estas flores não têm significado nenhum. Então, fechando esta questão, a cremação, irmãos, é um ato de origem pagã. Não vamos pensar de outra maneira. Esta é a verdade crua, que se justifica na mentalidade dos povos pagãos e cujas religiões ainda têm até hoje a sua existência, por razões que são contrárias à doutrina cristã bíblica. O cristão consciente sabe que a cremação não vai purificar corpo nenhum, nem serve para libertar o corpo da alma e não pode utilizá-la de forma nenhuma por este motivo. Portanto, nós, como cristãos conscientes, biblicamente falando, não podemos de forma nenhuma escolher esta forma para tratar o corpo depois da morte, porque estas motivações pagãs são contrárias à nossa doutrina cristã. As razões de higiene, comunidade e economia podem ser consideradas justificáveis. O cristão poderá entender que por estes motivos ele deve considerar esta prática, mas deve pensar bastante se elas são realmente justificativas que servem para esta circunstância, se ele entende desta maneira. No caso de que um cristão eventualmente morra queimado, porque esta questão nos é colocada, o seu corpo é queimado por acidente. Uma questão colocada por algumas pessoas foi: mas um parente meu que no entretanto foi cremado, isto é um risco para a sua ressurreição no fim dos tempos? Bem, irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso. Os nossos irmãos em Cristo que morreram há séculos e que foram enterrados, hoje já não sobrou nem uma partículazinha daquilo que eles eram. Vão ressuscitar da mesma maneira, porque isto não representa absolutamente nenhuma limitação para o nosso Deus. Portanto, a questão de eventualmente nós como cristãos não optarmos por esta forma de tratar o corpo da nossa comunidade não tem a ver com algum receio sobre a ressurreição. Isto não deve ser um motivo que nos leva a não optar pela cremação. Deve ser todos os outros motivos que eu acabei de dar aos irmãos, com base bíblica, com base doutrinária, mas não por receio que de alguma maneira, ao ser cremado, este irmão eventualmente não possa ressuscitar com o corpo glorificado pelo Senhor Jesus, porque isso não existe nenhuma base para isto, não é esta a nossa preocupação. Se não recorremos a esta prática, não recorremos pelos motivos que acabamos de dizer, por compreender a sua origem como pagã, a sua motivação como uma motivação contrária àquilo que são as nossas doutrinas cristãs. Repito, se algum irmão, se algum crente em Cristo opta por esta forma, tendo em conta as questões de comunidade e economia, bem, é uma opção sua. Eu como vosso pastor, digo aos irmãos que não nego fazer o funeral de um irmão que eventualmente optou pela cremação. Temos feito vários na igreja. Vou repetir aos irmãos aquilo que já disse, não é nenhum segredo. Eu faço com tristeza. Não sei como se sentem os outros pastores, colegas. É claro que na igreja podemos fazer um culto exatamente da mesma maneira, mas quando chegamos ao local da cremação, irmãos, para mim tem sido sempre muito difícil. É um momento bastante desagradável. Mas pronto, não deixaremos de o fazer, não deixaremos de acompanhar nenhum corpo de um crente em Cristo, membro da igreja, que precise de ser enterrado, se este irmão eventualmente optou pela cremação. Prefiro, por todas as razões que acabei de dizer aos irmãos, que nós optemos por aquilo que é a prática do povo de Deus na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na era já do cristianismo, que é enterrarmos os nossos mortos
como princípio bíblico de devolver à terra e ao pó aquilo que o Senhor nos diz na sua palavra. Mas explicamos da melhor maneira que podemos aos irmãos as razões que nós temos do ponto de vista bíblico para reagir diante desta prática que vai se tornando cada vez mais comum.